Sabe aquele zap, aquele choquinho que a gente leva do nada quando encosta em alguma coisa? Pois é. Hoje a gente vai desvendar o mistério científico por trás dessa faísca que, olha, todo mundo conhece bem. É uma coisa que acontece com todo mundo, né? A pessoa vai lá, estica a mão pra tocar na maçaneta, na porta do ônibus e zap, leva aquele susto. Mas afinal, o que é que está acontecendo ali naquele exato momento? Esse pequeno incômodo, na verdade, é um quebra-cabeça da física fascinante. E a chave para resolver ele está nos bloquinhos de construção de absolutamente tudo que existe ao nosso redor. O nome técnico para esse fenômeno é descarga eletrostática. E pode parecer uma coisinha boba, mas é um evento poderoso. E o gatilho para tudo isso? Uma força que a gente conhece muito bem, o atrito. Ok, para a gente entender como o atrito consegue causar um choque, a gente vai ter que mergulhar num mundo invisível. Vamos dar um zoom gigantesco até chegar no nível dos átomos. Olha só que interessante. A maioria das coisas ao nosso redor, em um estado normal, digamos assim, são eletricamente neutras. Isso não quer dizer que elas não tenham cargas, não. Quer dizer que elas têm um equilíbrio perfeito. O número de partículas positivas, os prótons, é igualzinho ao número das negativas, os elétrons. No fim das contas, a carga líquida é zero. Então, a carga elétrica é uma propriedade essencial da matéria, tipo a massa, sabe? E ela vem em dois sabores, a positiva, que é a dos prótons lá no núcleo do átomo, e a negativa, que é a dos elétrons que ficam girando em volta. E o jeito como essas cargas interagem umas com as outras segue uma regra de ouro, uma lei fundamental da física que é, na verdade, muito simples de entender. A regra é o seguinte: partículas com a mesma carga não se bicam, elas se repelem, se empurram para longe. Agora, partículas com cargas opostas, essas se atraem com uma força irresistível. Simples assim, mas é uma regra que comanda muita coisa. Tá, beleza. Mas como é que uma ação tão simples como esfregar uma coisa na outra pode quebrar aquele equilíbrio perfeito e botar essa lei toda para funcionar? Vamos pensar numa situação bem do dia a dia. Pentear o cabelo, principalmente num dia mais seco. No começo, tá tudo certo. O pente está neutro, o cabelo também. Mas aí quando a gente começa a pentear, esse atrito faz com que os elétrons, que são as partículas negativas e mais saidinhas, pulem do cabelo direto para o pente. E qual o resultado? Bom, o pente fica cheio de elétrons, com carga negativa. E o cabelo perdeu elétrons, então fica com carga positiva. Um ponto super importante aqui é que o atrito não cria a carga do nada, ele só transfere. O número total de cargas positivas e negativas no sistema todo continua o mesmo, elas só foram reorganizadas. Certo. Agora a gente tem todas as peças do quebra-cabeça na mão. Vamos juntar tudo e finalmente resolver de onde vem aquele choque. E voltamos à nossa pergunta original. Por que um simples toque na porta de metal de um ônibus pode dar aquele zap que a gente conhece bem? Bom, primeiro, o ônibus andando está o tempo todo em atrito com as partículas do ar. É a mesma lógica do pente e do cabelo. Essa fricção constante vai transferindo elétrons e o ônibus vai acumulando uma carga elétrica em toda a sua lataria. E essa carga toda fica presa. Por quê? Porque os pneus são de borracha, e borracha é um isolante elétrico, ou seja, ela não deixa a carga escapar para o chão. Então a carga fica ali, paradinha, esperando uma oportunidade. E então, aparece alguém. O corpo humano é um bom condutor de eletricidade. Então, no momento em que a mão encosta na lataria, ela oferece para toda aquela carga acumulada exatamente o que ela queria, um caminho livre para escapar. E é aí que a mágica, ou melhor, a física, acontece. O zap, aquele choque, nada mais é do que esse fluxo super rápido de elétrons usando o corpo como ponte, sabe? Saindo do ônibus, passando pela gente e indo direto para o chão. É a natureza tentando de forma bem dramática voltar ao equilíbrio. E essa corrida de elétrons é o que a gente sente. Essa diferença é a chave de tudo. Condutores, como metais e o nosso corpo, deixam as cargas passarem numa boa. Já os isolantes, como a borracha dos pneus, são como um muro, eles bloqueiam a passagem. É o jogo entre esses dois que permite o choque acontecer. E esse mesmo princípio por trás de um choquinho bobo tem, na verdade, aplicações gigantescas e muito importantes no nosso mundo. Já reparou naqueles caminhões de combustível que tem uma corrente arrastando no chão? Aquilo não está ali à toa, não. A corrente funciona como um fio-terra constante, descarregando a eletricidade estática que o atrito com o ar gera e evitando que uma faísca perigosíssima cause uma explosão. É pura física salvando vidas. E a gente também pode usar isso de forma inteligente. Na pintura eletrostática, a gente dá uma carga elétrica para as partículas de tinta e a carga oposta para a peça que vai ser pintada. Lembra que os opostos se atraem?
O resultado é que a tinta é puxada para a peça, cobrindo tudo de forma perfeita, uniforme e quase sem desperdício nenhum. É genial. E tudo isso faz a gente pensar, né? Se uma coisa tão comum como o atrito é, na verdade, essa dança complexa de um exército de partículas invisíveis, o que mais está acontecendo por aí? Que outras forças fundamentais estão moldando o nosso mundo bem debaixo do nosso nariz, sem que a gente nem perceba? Fica aí a pergunta. A curiosidade é sempre o primeiro passo.